Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram. E a família está crescendo, né? São um pouco mais de 15.300, aí 400 por aí, nós estamos batendo aí. Tem se identificado com as nossas mensagens? Por favor, se inscreva hoje mesmo no nosso canal, não perca tempo, é só você botar inscrever-se, tem um sininho do lado, se você quiser que o YouTube te avise quando nós lançarmos as nossas mensagens, por favor, se inscreva e aperta a carrapeta, tá bom? Também já deixa o seu like, principalmente se você já é assíduo aqui no nosso canal, já sabe que vem coisas boas aí. Comentem à vontade, tá? Inclusive nós estamos numa série em que nós estamos apresentando, né, algumas questões em graça. E essa também não é diferente, vamos falar sobre a prosperidade em graça, né? Porque tem muita gente que pensa várias coisas sobre prosperidade, nós vamos entender um pouquinho sobre isso aí. E aqui, abençoados, comentem, tá? Comentem, deixem suas dúvidas aí. Quem sabe a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos e eu trago aqui em um vídeo, uma mensagem aqui, tá legal? Bom, amados, vamos falar sobre prosperidade? Falar sobre prosperidade é muito bom, né? Poxa, André, mas você sempre fala que falar alguma coisa é bom. Claro, abençoado, eu tô em graça, eu estou no evangelho do reino, estou salvo, sempre salvo. O que você acha? O que eu falar é prosperidade, amado. Eu tenho uma cabeça próspera, o que eu falar é bom. Porque é assim que acontece quando nós estamos com convicção no reino de Deus. Então, desde que tudo se fale, né? Tudo que se fale no reino, se fale de forma equilibrada, com a mente de Cristo ativada e racionalizando, usando a mente no modo racional, não no modo sentimental, tá bom, abençoado? Existem dois tipos de prosperidade, tá? Dois tipos de prosperidade. Existe a prosperidade das coisas desta vida, das coisas referentes à vida terrenal, e existe a prosperidade natural dos filhos de Deus. Quer dizer, prosperidade natural dos filhos de Deus, que foram aclarados por esse evangelho. A esse eu posso dizer que é prosperidade espiritual. Então existem duas prosperidades, a prosperidade natural dos filhos de Deus, espiritual, e a prosperidade das coisas desta vida. Vamos analisar agora a prosperidade das coisas desta vida. Se eu te fizer uma pergunta, abençoado, qual é a sua visão sobre prosperidade desta vida? Eu creio que se eu te desse o microfone na mão de cada um ia ter uma interpretação pessoal sobre o que é prosperidade. Essa pergunta varia, tá? E a visão que você tem da prosperidade, ou daquilo que é prosperidade, ela vai moldando os seus passos nesta vida, tá? Existem pessoas que entendem que prosperidade é ter muito dinheiro. Já tem pessoas que acham que prosperidade é um estilo de vida. Então cada um vai moldando a sua vida e a sua personalidade e caráter. Eu destaco 3 pontos em que as pessoas, quando falam de prosperidade, elas lembram. A primeira é dinheiro, poder e fama. E dependendo do teu nível, tá? Do teu nível de que você enxerga, da tua necessidade de ser próspera, você pode se tornar uma pessoa obcecada, por exemplo, pelo dinheiro, obcecado pela fama ou obcecado pelo poder, que são formas de prosperidade na visão de algumas pessoas. Já tem aqueles que sabem administrar essas coisas, né? Elas têm a meta, têm os seus objetivos, mas sabem respeitar, têm um bom senso em relação a isso. E dependendo da visão que você tenha, preste atenção, do que a prosperidade nesta vida implicará na sua forma de ver a prosperidade natural, a prosperidade dos filhos de Deus, que é a prosperidade espiritual. Eu quero dar um exemplo aqui, eu vou trazer 2 personagens bíblicos para que a gente possa entender um pouco sobre a obsessão pela prosperidade, vamos dizer, na visão desses personagens bíblicos. O primeiro que eu quero trazer aqui o entendimento é Judas Iscariotes, e todo mundo conhece essa figura, né? Ele traiu Jesus, né? E Jesus, em uma passagem, apontou ele como o diabo, um opositor. Vamos ver João capítulo 6, versículo 70, que diz aí, olha: respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. É um diabo, olha só. É claro que Jesus aqui não estava se referindo a um ser espiritual chamado diabo, que
A religião colocou como popstar, né? Aquele que bota medo e bota dinheiro no bolso do pastor. Não é isso. Isso aqui é uma palavra que ela quer dizer oposição. Por que Judas se tornou uma oposição a Cristo? Por causa da visão que ele tinha sobre dinheiro, prosperidade, né? Na visão dele. Então, amados, Judas, o que ele tinha era amor ao dinheiro. Vocês sabem que Judas, ele cuidava das finanças da comitiva de Jesus. A comitiva de Jesus era uma comitiva muito grande e era uma comitiva que tinha um lado financeiro forte. E Jesus teve um certo poder e influência naquela época ali que ele andou em Israel. Então Judas, obcecado por esta prosperidade, aceitou entrar na comitiva de Jesus de Nazaré. Mas na cabeça de Judas, Jesus, ele seria como se fosse um rei, como se fosse um imperador, que iria trazer muita prosperidade. E claro que a visão de Judas era uma visão muito pessoal. Mas com o passar do tempo, com aquilo que ia acontecendo no ministério de Jesus de Nazaré, Judas começa a se decepcionar. Ele chegou a um ponto tão grande da decepção dele, e ele começou a ver Jesus de Nazaré como perda de tempo. E o que ele faz? Resolve entregar Jesus e arrumar uma grana para compensar o tempo perdido. Só pode ter sido isso. Mas é uma verdade. Judas, ele tratava das finanças ali da comitiva de Jesus, tá? Agora eu quero destacar um outro personagem que foi Pedro. Tá? Já no caso de Pedro já foi uma forma diferente. O ímpeto de Pedro era por justiça. Então ele queria... Pedro tinha alguns barquinhos lá, né, que fazia parte, vamos dizer, da sua empresa, e ele pagava, todo mundo na época lá, pagava tributos ao imperador romano. Então Pedro não aguentava mais ter que pagar tributos, até que aparece Jesus de Nazaré. Uma ideia nova, né? Então talvez na cabeça de Pedro, Jesus seria ou lideraria um exército para livrar Israel de Roma. Por isso que Pedro, naquela passagem, ele decepou ali a orelha do soldado. Então a imaginação de Pedro era em se livrar dos tributos a Roma. E nisto viria uma grande guerra. A guerra aconteceu, vocês sabem, que foi ali por volta dos anos 70, mas não teve a ver com Pedro não, tá bom? Então essa era a obsessão de Pedro, pela liberdade. Porque via que Israel seria próspero e ele não teria que pagar os tributos a Roma. Era por isso que, volta e meia, Pedro, quando Jesus falava de sua paixão e morte, Pedro se metia na frente e falava assim: não, mestre, você não pode morrer. Não, mestre, você não vai morrer. Não, mestre, eu vou, mas você não vai. E isso acabou servindo de empecilho ao ministério de Jesus. Todas as vezes Pedro se metia na frente de Jesus e falava isso. Então, por isso que lá em Marcos, capítulo 8, versículo 33, na parte B, né, Jesus fala de Pedro e se refere a Pedro ali, olha: retira-te diante de mim, Satanás. Mais uma vez a palavra Satanás aí, que é opositor, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas que são dos homens. Você vê que Pedro, ele estava preocupado com o seu próprio umbigo. E ele se tornou uma oposição às coisas de Deus. E Pedro também foi repreendido, né, abençoados, ali por Paulo, em Gálatas, ao ponto de Paulo colocar o dedo ali em riste na cara de Pedro e ali repreender ele, porque também naquela hora estava se tornando um empecilho. Então, amados, aqui começa a contrapartida para que você venha entender a prosperidade natural dos filhos de Deus. O que seria basicamente a prosperidade natural dos filhos de Deus? A prosperidade espiritual. Eu vou te explicar para que você possa entender. Preste atenção, se Pedro entendesse os desígnios de Jesus, os mistérios, se ele entendesse isso, Pedro jamais teria sido advertido por Jesus e nem Paulo lá na Galácia, na frente de todos. Sim ou não? Se Judas entendesse a prosperidade dos filhos de Deus, a prosperidade de Efésios capítulo 1, versículo 3, jamais teria traído Jesus. Sim ou não? Isso quer dizer que a prosperidade gloriosa dos filhos de Deus são as revelações que nos foi aclarada. Ah, André, não acredito. É isso aí. Por isso que eu disse que, dependendo da visão que você tenha sobre prosperidade na terra, ou das coisas materiais, você iria ter dificuldades ou não para entender a prosperidade
gloriosa dos filhos de Deus. E se eu te fizer uma pergunta, o que nos foi aclarado para podermos dizer que somos prósperos? Que não entramos mais em condenação, que não precisamos pagar nenhum preço para ser salvo. Nós aprendemos que salvação espiritual nunca existiu, salvação espiritual não existe. Nós aprendemos que no Espírito nós somos perfeitos, estamos perfeitos. Nós vimos que diabo, demônio, Satanás foram erros de traduções, que essa chamada falsa igreja que está na Terra há 2000 anos tem ensinado errado as pessoas a deturparem suas mentes. Vimos que pecado é uma história das fábulas judaicas, da lei de Moisés, que já acabou, que já caducou. E que hoje, amados, nós não temos nem nada a ver com essa história, porque nem judeus somos. E a igreja continua, a falsa igreja continua pregando que há pecado. Vai contabilizando aí, abençoado. É claro que tem muitas coisas, é uma infinidade de coisas. Eu posso dizer que isso é prosperidade, sim ou não? Claro que eu posso. Só o fato de não ser mais enganado por este sistema, podemos dizer que isso é uma grande prosperidade, sim ou não? Você já parou para pensar como nós temos pensamentos prósperos? Enquanto o mundo espera o final, o seu final, o apocalipse, a volta de Jesus, bombas detonando em tudo quanto é lugar, doenças aí matando as pessoas aos montes, nós que estamos em graça não temos esse tipo de pensamento. Vocês viram há pouco tempo atrás aí, o burburinho que deu por causa de um vulcão que ia entrar em uma ilha que está situada ao norte, lá na África, as Ilhas Canárias. E aqui as pessoas preocupadas se ia ter tsunami ou não. Muitos pastores veio a público e diziam que seria o final do mundo. Eles não são prósperos, agora nós somos. Amados, é tanta prosperidade que nós temos que vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É muita prosperidade. E não para por aí. Se vocês lerem todo o capítulo 1 de Efésios, vocês vão ver que esse capítulo todo fala dessa prosperidade. E toda essa prosperidade gloriosa ou espiritual acaba desembocando no mundo terrenal, no mundo da matéria. Então, amados, aquilo que entendemos e recebemos nesta vida vai implicar diretamente na manifestação que traremos do mundo espiritual para o mundo visível. Como é que é, André? Você pode me explicar, por favor, o que você disse aí? Você está dizendo, André, que aquilo que eu entendo ser prosperidade desta vida, da matéria, vai implicar na manifestação da prosperidade espiritual? Sim, e eu vou explicar e preste muita atenção. Isso vai te ajudar muito, tá? Se para você prosperidade, atenção, se para você prosperidade é ganhar muito dinheiro, é ter muito sucesso nas coisas que você faz, se prosperidade é ter poder, muito poder, então isso vai implicar na manifestação da prosperidade espiritual. Deve ser por isso que Jesus disse, né? É mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que um rico deste mundo, um próspero desse mundo, entender a simplicidade do reino de Deus. Deu para você pegar o corte? Sabe por que implica em ver a manifestação da prosperidade espiritual? Porque o excesso das coisas deste mundo, geralmente atrelado a tudo que o dinheiro pode comprar, não consegue tirar da sua vida o materialismo. Não consegue. O dinheiro não tira o materialismo. Ele, muito pelo contrário, ele acrescenta. Para que você possa levar uma vida digna de um salvo no reino de Deus. Então, muita prosperidade também pode não ser bom. Porque o dinheiro, por exemplo, nos dá o quê? Uma falsa sensação que tudo o que fazemos nesta vida é certo. E aí, nunca admitiríamos algum erro da nossa parte. Tem como crescer não reconhecendo os erros? Eu não conheço pessoas que crescem sem reconhecer erro. O poder que essas pessoas alcançam, as pessoas que são dadas a poder, alcançam, são tão grandes que não conseguem escutar nada e ninguém escutar. O evangelho vem pelo escutar. Eles se acham os donos da razão. Por isso que as pessoas que pensam em poder ou que vivem no poder não conseguem
entender as coisas simples do reino. E aqueles que fazem sucesso, né, vamos para o sucesso agora, aqueles que fazem sucesso em tudo que mete a mão, tem pessoas que são brilhantes em tudo, né? Geralmente são prepotentes e arrogantes. E essa palavra que nós pregamos, ela é a educação que a nossa carne precisa para desfrutar da verdadeira prosperidade gloriosa dos filhos de Deus. Então, se você tinha uma ideia de prosperidade, eu sei que depois de você ouvir essa palavra, tenderá a mudar o seu pensamento para sobrepor a prosperidade espiritual sobre a prosperidade material. Porque é assim. Amados, as duas são essenciais para se viver nesta vida aqui, tanto a material como a prosperidade espiritual. A prosperidade espiritual te conduzirá sempre em direção a Deus. E através dela, a sua prosperidade material também será educada e equilibrada para usufruir dela também aqui nesta vida. Ou seja, as duas caminharão para Deus. Olha só, que coisa impressionante isso. Amados, nós estamos chegando ao final dessa mensagem. Essas duas prosperidades são muito importantes para nós. Precisamos reciclar as nossas ideias sobre prosperidade material, ou seja, educá-la pela verdadeira, pela prosperidade gloriosa dos filhos de Deus. Por exemplo, se você achava que prosperidade é ter uma vida em que nada dá errado, que em tudo que você fizer terá sucesso, que terá poder e que terá muito dinheiro, talvez isso, na verdade, possa te prejudicar. Por isso que às vezes caímos para que aprendamos a educar o nosso ímpeto carnal em relação a estas coisas. Então, quando você tem a sensibilidade, ainda que você tenha muita abundância em tudo, mas você sabe ser humilde e reconhecer, por exemplo, um erro. Você sabe ser humilde, por exemplo, e ouvir uma palavra igual a essa que pode mudar a sua vida. E que ainda que não tenhamos, aí por outro lado também, ainda que não tenhamos uma vida em que nos sobre as coisas, ou que seja, nós não sejamos muito abundantes em tudo, mas nós temos uma vida equilibrada, sensata e pautada nas coisas do Espírito. Isso é a prosperidade espiritual sobrepondo a prosperidade material. Viva bem pelas duas, pois essa é a vontade do nosso Deus. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter sido claro. Caso tenha alguma dúvida, vejam de novo, porque eu tenho certeza que essa mensagem ela vai impactar a tua vida. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí e até a próxima mensagem.